boa tarde a todos. Tenho o privilégio de apresentar Madalena Vitorino, uma das oradoras desta conferência, com um currículo vastíssimo. Vai-me perdoar, não o vou apresentar detalhadamente, senão esgotaríamos o tempo. Madalena Vitorino é coreógrafa, professora e programadora. Nas últimas 3 décadas tem-se dedicado à criação de muitos projetos culturais e artísticos de dimensão comunitária que sempre se vocacionaram para a aproximação entre o discurso e prática artística e a sociedade geral. Tem sido reconhecida pelo seu trabalho. Em 2015, por exemplo, foi distinguida pelo Estado português como uma das mulheres criadoras da cultura. E em 2017 venceu o prémio Universidade de Coimbra. Muito grata por ter vindo a esta conferência. Que história é que nos vai contar, Madalena? Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, muito obrigada à Universidade de Coimbra e a toda a equipa que organiza este encontro, esta conferência e que me convidou para estar aqui. Eu neste momento estou no Sul e fiz uma grande viagem para chegar aqui precisamente a esta hora. Lisboa está uma cidade cheíssima e eu trazia o meu carro com o plano de apanhar o comboio Lisboa-Coimbra, só que não consegui lugar junto de Santa Apolónia e, portanto, tive que vir também de carro. Portanto, hoje é o meu dia Guinness. Tenho viajado sempre imenso por causa dos meus projetos e por causa de encontros como este, que sinto que são importantes. Ir ao encontro das pessoas para lhes contar coisas que tenho feito, coisas em que penso e que posso partilhar para vos contagiar, para vos contaminar com esta alegria enorme que eu sinto todos os dias de estar viva, de poder trabalhar e também de poder viajar. Hoje vou fazer 1000 quilómetros, porque de lá para aqui são 470, mais 470 que vou fazer para lá, vai à volta dos 1000, o que eu acho que é portanto uma quantidade de espaço e ao mesmo tempo de tempo condensado dentro do carro onde eu vou a preparar e a trabalhar. Essa é já uma primeira ideia. Como é que se guia e ao mesmo tempo se trabalha ao mesmo tempo. E se sonha também, porque eu estava a sonhar com este encontro para querer chegar mesmo aqui a horas e depois o Sr. Padre disse que eu tinha o lugar no parque número 1 e isso foi ótimo porque está aqui mesmo perto e então cheguei e estou aqui. Aquilo que me move é precisamente o facto de eu não ser perfeita, de não ser a rapariga ideal para ser uma bailarina quando muito jovem. Tinha uma energia estonteante, devo ser, portanto, hiperativa, penso eu, não sei. Ninguém me fez ainda o diagnóstico, mas eu acho que talvez isso seja uma realidade. Portanto, pertenço àquele grupo de crianças, de raparigas, de mulheres difíceis pela energia. Lá em minha casa dizem que não aguentam a minha energia também. Então, essa situação de ter demasiada energia, demasiada alegria, não me fazia ficar sentada no banco de escola, da escola alemã, onde os meus pais quiseram que eu fosse educada, dando-me uma arma para a vida, e deram. Disciplina de trabalho, rigor, humildade também, ser capaz de perceber que ainda não sei tudo e que tenho que trabalhar mais. Trabalhar, e ao mesmo tempo aquilo que aprendi quando era pequena numa escola excelente, por isso fica já a primeira ideia. O que é uma escola excelente? É onde existem professores apaixonados pelos seus alunos e que olham para eles na globalidade da turma e são capazes de intuir o que é que cada aluno poderá precisar como palavra, como motivação, como livro que se deixa em cima da secretária para o aluno levar para casa e poder entusiasmar-se pela leitura, por exemplo, ou por resolver um problema matemático que não estava a conseguir e o professor se lembra de qualquer coisa que tem em casa que no dia seguinte mete dentro da mala e oferece ao seu aluno. Como é que a relação 1 a 1, aluno-professor e professor-aluno, pode ser uma relação de amizade? Tive essa oportunidade quando comecei a estudar dança, com 18 anos, tardiamente. Portanto, saí da escola alemã e aparece o 25 de Abril, uma grande revolução no meu país, que eu senti que era a minha própria revolução.
E por isso, como queria estudar algo que tivesse a ver com a minha energia, com a minha fisicalidade, até ali pensava que seria professora de Educação Física, mas a minha professora de Educação Física, lá está, disse-me: não, Madalena, vai experimentar outra coisa que se chama dança moderna, ou dança criativa, ou dança nova. E eu experimentei, era uma professora que vinha do estrangeiro, e percebi que a dança não era só a dança social, que eu adorava fazer e dançar aos sábados à tarde nas discotecas de Lisboa, mas era também uma linguagem. E nessa semana eu percebi que eu tinha que ir à procura pelo mundo fora do que é que era essa dança, que eu poderia de facto estudar a dança contemporânea, a dança que está com os tempos de hoje e que nos ajuda, tal como o teatro, a literatura, o cinema, a própria arquitetura. Eu chego aqui a esta universidade e fico entusiasmadíssima com a história que os edifícios têm, alguns mais abandonados, outros muito bem tratados, uns que me fazem lembrar os anos 60, outros muito mais antigos, o Estado Novo, o fascismo, o futuro, os jovens a passear, e há tanta coisa que extravasa a própria atividade de ir somente assistir a uma aula, que eu acho que um professor, seja ele de Direito ou seja de que matéria for, deverá trazer consigo todos os dias para dentro da aula. Então a aula fica empowered, não é só o aluno que fica empowered, o empowerment, não é? Que é um termo muito usado e muito trabalhado hoje em dia, é a própria atmosfera. A atmosfera da aula transforma-se noutra coisa, num sítio de entusiasmo, de cruzamento e interligação entre coisas, as matérias duras da disciplina, mas também, da disciplina, da matéria que se estuda, dos conteúdos, do saber, mas também essa relação com o exterior. E isso eu aprendi em Inglaterra, no Reino Unido, quando depois da escola alemã fui para a Inglaterra estudar. E antes que conseguisse uma bolsa da Fundação Carlos Gulbenkian, que consegui, tive que trabalhar em hotéis, em restaurantes, em hospitais, limpando o chão e engomando camisas. Era uma ótima engomadeira, porque a minha mãe também nos educou a saber engomar e cozinhar, e, portanto, o lado prático e o lado teórico do saber e da experiência que é viver, penso que deve estar também dentro do espaço do ensino superior. Os ingleses têm essa coisa maravilhosa de saber que a teoria deve servir à prática e que não deve ficar enclausurada na mente do estudante, sem que ele compreenda para que é que ela, no fundo, serve ou para onde poderá desaguar. E essa informação de que a dança, que é uma matéria que se estuda com um instrumento, que é o próprio corpo, mas que o corpo é, no fundo, uma trilogia fortíssima entre a mente, a atividade cognitiva do nosso pensamento e do nosso ser enquanto ser pensante, mas agregado a essa mente está um campo emotivo e um campo sensitivo muito forte, a sensibilidade. E depois temos o agir, o pensar e o sentir. Esse triângulo, eu penso que ele deve estar em qualquer aula que nós damos enquanto professores, seja que matéria for. E quando conseguimos esse triângulo, o aluno brilha internamente. Eu tenho 60 anos agora, sou também professora e sei disso. Ensino, por vezes, em instituições de ensino superior, nomeadamente aquelas que estão ligadas à educação artística e às relações entre o teatro, a dança e a educação, e percebo que há essa situação de síntese energética quando nós misturamos as coisas e não ficamos somente num dos lados. Fica também essa ideia. Entretanto, aquilo que acontece na minha vida é que eu, a partir dessa falha de ser demasiado energética, portanto, de não me sentar suficientemente na secretária para ler e estudar, portanto, haver um lado muito físico meu, mas depois haver também uma vontade enorme, de repente, de ser uma bailarina. Chego à maior capital do mundo, a uma escola importantíssima. Por acaso, eu escrevi com 17 anos do fundo do 25 de Abril, de uma Lisboa ainda sem revolução e sem liberdade, para uma escola de dança, e é essa minha carta escrita à mão
a perguntar se teria um lugar na escola da Martha Graham, que há uma professora, uma bailarina da própria companhia da Martha Graham, judia, americana, que está em Londres a ensinar, acha graça àquela carta e diz-me: vem, se queres estudar dança, vens a um exame, vens a uma audição e vamos ver o que é que tu vales. Então eu comecei a estudar dança contemporânea numa das grandes metrópoles do mundo, com um sistema de alta competição, não intelectual, mas física, sem saber nada. Só sabia fazer ginástica, nadar. O meu pai ensinou-me a nadar muito bem, sei os estilos todos, mas não sabia o que era a dança enquanto linguagem artística. E essa professora que me levou e acompanhou ao longo dos meus primeiros 2 anos de formação, chega ao fim desses 2 anos e diz: tu não vais ser uma bailarina, Madalena, tu vais ser uma criadora e vais ser uma professora. E essas indicações dela, portanto, mataram o meu sonho. E eu fiquei desiludidíssima e tristíssima e chorei pelo metro fora e por aí fora. Mas depois percebi, não, ela está-me a dar outro caminho. A minha professora está-me a dar outro caminho. Está-me a dizer que há coisas que eu não vou ser capaz de fazer, mas há outras em que eu serei muito boa. E foi essa ajuda, esse pontapé, não é? esse toque, que esta professora, esta grande artista que era, me deu, sempre achando-me graça. Eu sozinha em Londres, uma miúda, e com essa energia, esse drive, que às vezes nós encontramos nos nossos alunos e que devemos, de facto, atirá-los como um foguetão para o futuro. E foi isso que ela fez comigo e que eu nunca esqueci. Tenho a sorte de ter tido uma formação muito, muito boa desde pequena, porque os meus pais me ajudaram com a educação germânica. Depois a Universidade Inglesa, onde fiz depois também uma licenciatura precisamente em Pedagogia da Dança, não a tal bailarina, não é, dos grandes teatros, mas no fundo uma pessoa que começo a estudar na Escola Expressionista Alemã, uma ideia ou uma ideologia para a dança, que traz a dança para dentro do terreno e traz a dança para as mãos de todos. E é toda uma filosofia que se cria nos anos 20, anos 30, na Europa Central e também, mais tarde, nos anos 50, anos 60, nos Estados Unidos da América, que é um conceito de uma dança contemporânea, mas democrática, e que serve às populações. Portanto, é trazer a pintura para dentro da casa, por exemplo, como trazer a dança para perto do corpo que nós temos. E é essa filosofia que vai depois aplicar-se à dança enquanto disciplina universitária, que me dá a possibilidade de fazer uma licenciatura e depois um mestrado em dança, que me faz ser uma coreógrafa que alguém há uns dias dizia: tu és uma coreógrafa social, porque sou uma coreógrafa muito interessada em criar peças para intérpretes da dança, que têm um conhecimento do corpo diferente daquele que todos os senhores, que eu penso que não está aqui nenhum bailarino, não sei, mas todas as pessoas que aqui estão têm um saber corporal que pode ser aproximado da dimensão da dança, ou seja, pode ser transportado para um outro plano ou uma outra plataforma. Se nós, em vez de lavarmos a louça, pensarmos que a função de lavar a louça se perde, algures no tempo e no espaço da cozinha onde estamos, e passa a ser só movimento, só movimento. E esse movimento é meu e é seu, que eu sei que logo à noite se calhar lavará o prato, e quando lavará o prato pensa que está ali um círculo, e se esse círculo for destruído da sua funcionalidade e for desviado para um outro plano, ele é dança. E foi isso que eu aprendi nos anos 70, que a dança está metida na vida das pessoas e que eu podia ser uma professora de crianças, como poderia ser uma professora de professores que precisam de respirar e de descontrair do seu trabalho demasiado intelectual. E também já fiz isso. A possibilidade de podermos trazer uma matéria artística que se cruza, funde e penetra a vida real. Como nunca fui muito boa aluna quando era jovem, porque me interessava por demasiadas coisas, havia um desfoco. Quando cresço, penso, eu vou focar-me, e fiquei muito focada. E esse focar é outra coisa muito importante, ajudarmos os nossos alunos a focarem-se naquilo que eles poderão ser muito bons. Nem que seja uma só coisa, ou uma parcela
daquilo que nós pensamos que poderão ser as saídas da matéria que estamos a abordar com eles. Nem que seja só um fragmento, mas que esse fragmento seja iluminado nas mãos do aluno como qualquer coisa que ele saberá fazer de forma perfeita. Porque é isso que nós queremos, não é? É sermos muito bons naquilo que fazemos e ficarmos felizes com aquilo que construímos, que realizamos. Não pelo espírito da competição, mas pela alegria de fazer qualquer coisa bem feita. E isso eu sei que nos dá um bolo bem feito, que todos gostam, à sobremesa, ou um curso com 20 valores. Para mim têm o mesmo valor, porque são coisas perfeitas, são coisas virtuosas. Um bolo pode ser virtuosamente cozinhado, como um curso de um aluno ser virtuoso naquilo que faz e que sabe. E, sobretudo, o saber ao serviço da construção de uma sociedade. Então, a determinado momento, na minha vida de coreógrafa, vou-me aproximando não só das populações, as populações jovens, trabalhei imenso para o público jovem, para as crianças, para os seus pais, para os seus professores, trabalhei com a adolescência, com mulheres, trabalhei imenso também dentro das prisões, trabalhei nos lares e continuo a trabalhar. Isto não faz parte do passado, faz parte também da minha vida cotidiana. Mas há um trabalho que eu queria agora mostrar, que se chama Companhia Limitada e que é uma trilogia, são 3 peças, 3 espetáculos que eu fiz sobre a solidão, sobre o grande tema da solidão, que é, no fundo, a nossa condição enquanto pessoas. Por mais acompanhados que estejamos, estamos sempre, no fundo, connosco próprios. E essa solidão, por vezes, é levada a extremos e é vivida em graus muito elevados e muito distorcidos, no sentido de trazerem grande infelicidade às pessoas. Estação Terminal é a 3ª peça desta trilogia que eu construí para pessoas que vivem esses graus, vivem a solidão nesses graus de grande, portanto, em grande expoente de experiência, como alguém que sai de uma prisão de alta segurança onde esteve 20 anos, ou um transexual, uma rapariga que se deixa operar para ser um rapaz e finalmente é um rapaz, pessoas cegas, pessoas que estão na rua, portanto sem abrigo, pessoas que não conseguem encontrar trabalho, encontrar dignidade, encontrar o olhar dos outros e passam despercebidos e invisíveis nas grandes cidades aos olhos dos transeuntes que correm para o trabalho, ou correm para o cinema, ou correm para um restaurante ou para uma loja para comprar uns sapatos bonitos. Essas pessoas fizeram parte deste elenco, desta última peça, e eu vou calar-me porque assim podem ver um bocadinho também do meu trabalho e vamos ver. Esta Estação Terminal, assim se chamou, e foi uma peça que aconteceu no Teatro Nacional Dona Maria II em maio passado. Também havia, claro, artistas com quem eu trabalho e a quem eu, no fundo, estimulo a serem mais humanos. Interessa-me imenso a humanização dos artistas também, através dos trabalhos que vou fazendo. Portanto, este elenco é um elenco misto entre pessoas da vida, essas pessoas tremendamente sós, a esquizofrenia na rua também. Há um homem, que é o Giovanni, que também é uma figura central deste espetáculo e que eu conheci. E esta rapariga que está aqui, ela pertence à Escola Superior de Dança. É uma aluna, eu fiz um semestre ultimamente, dei uma cadeira de análise de movimento nesta escola, e estes alunos, quando eu me fui embora, queriam continuar a experimentar coisas comigo, e então vieram também comigo, fazem parte destes convidados especiais.
A Estação Terminal pertence a uma trilogia que se chama Companhia Limitada e que é um projeto meu e do Pedro Salvador sobre o assunto da solidão urbana. A solidão vivida em graus de intensidade muito, muito elevada. Chegando ao terceiro espetáculo, tivemos esta oportunidade única de o construir, de o criar e de o apresentar aqui no Teatro Nacional Dona Maria II. E favor circular encostado à direita. Não desligue o telemóvel. Deite-o fora nos cestos designados para o efeito. O espetáculo é, no fundo, o resultado de uma vida em comum ao longo de 2 meses, com um elenco nuclear, um grupo de artistas que vêm da performance, teatro físico, dança, música, da imagem, da escrita, também do design gráfico e dos figurinos. Sim, então alonga mesmo. Sim. E depois a juntar a esse elenco nuclear de artistas que me ajudam a construir aquilo que é o objeto no seu todo, chegaram um conjunto de convidados especiais, as tais pessoas sós. E de repente estamos a ter intérpretes que não são o típico intérprete, mas que são os intérpretes da vida real, não é? E estás a contracenar com eles, não é? E estás a lidar diariamente com essa gente. E quando essa barreira desaparece, para mim já é uma grande conquista. E ao vivermos em conjunto, descobrimos, através no fundo, da partilha das suas vidas com as nossas vidas, aquilo que será, no fundo, a solidão ou o tipo de situação muito isolada em que estas pessoas se encontram. Neste corredor não são permitidas ultrapassagens. Mantenha o contacto visual com seu guia durante todo o trajeto. Em caso de emergência interior, segure a mão da pessoa mais próxima. Os passageiros que pretendem visitar as casas de banho devem ignorar se são homem ou mulher. O nosso trabalho, acima de tudo, é perceber o que é que a Madalena pretende e que tecido social e humano vamos nós ajudar-lhe a pôr para a mão. Depois, há outros grupos de pessoas também que surgem como necessidade e inspiração do momento e neste caso na relação física com o espaço em torno do teatro, e também fica então no nosso papel de produção o contacto diário com elas. A outra preocupação nossa é que, uma vez que este projeto, que acontece de uma forma tão intensiva e que vai mexer sem dúvida com a estrutura emocional das pessoas, uma vez que ele acabe, qual é que pode ser o papel da nossa estrutura aqui? Como continuar a melhoria das condições de vida delas? E se nós não temos essas respostas, que instituições parceiras temos a quem podemos socorrer? O que acontece agora é que passamos por ali e toda a gente nos conhece, não é? Temos agora amigos para a vida, não é? Tanto que o comportamento de todos eles dentro do teatro é totalmente diferente. São pessoas que estão focadas nas coisas e que trabalham e que vão aos ensaios. E depois de conseguirmos esta ligação, o processo torna-se fazível e eles têm muito prazer em fazer a coisa. O papel da Companhia Limitada artisticamente é limitado, portanto ele acontece intensivamente naquele tempo, mas o papel do Lar Residências a nível social é ilimitado. Ele tem que começar antes para que aconteça naquele momento e depois deverá continuar para que não haja uma ruptura e uma quebra no que é o potencial desenvolvimento da vida destas pessoas. O meu trabalho ao longo destes últimos 30 anos
tem tido muitas vezes essa vertente de misturar pessoas que têm um conhecimento e uma preparação artística sobre o corpo e outras que têm um conhecimento e uma preparação vivencial do corpo. São saberes sobre o corpo muito diferentes. E eu, como coreógrafa, interesso-me por esse embate de pessoas que se podem juntar num mesmo sítio e num mesmo tempo com conhecimentos muito dispares sobre uma mesma coisa, que é o corpo e a sua linguagem. Muitas vezes estes convidados, eles adoram estes projetos, não é porque eles gostem da coisa artística, eles adoram estes projetos porque sentem-se protagonistas de uma coisa que desconheciam e sentem ao mesmo tempo um grande respeito e uma fidelidade enorme à matéria da sua própria vida e veem que essa fidelidade é transposta ou é redimensionada para outros planos e outras amplitudes. E isso é um contacto que os toca com a própria existência sua. Deixam-se contaminar e depois cria-se uma energia que o próprio espetáculo começa ele próprio a funcionar com um mecanismo próprio de nos levar consigo. E este era um grande animal, este espetáculo era um animal maior do que ele. Pronto, ficaram com uma ideia do tipo de trabalho que se pode realizar de empowerment de pessoas que vivem, no fundo, numa lateralidade da sociedade e que podem, de repente, ver-se misturadas num contexto onde não há diferença e onde há luz e há sobretudo, felicidade. Madalena, trabalha sempre nesta aproximação de pessoas e de pessoas muito diferentes, aliás vimos este exemplo, está atualmente com um projeto que se divide entre Algesur e Monchique. Pode-nos falar um bocadinho deste projeto, porque também trabalha com populações diversas. Este projeto do qual, no fundo, a Cristina está a falar, chama-se Lavrar o Mar, e é um projeto muito diferente da estação terminal que acabaram de ver. A ideia ainda da estação terminal era transformar o Teatro Nacional numa grande estação cheia de trânsito humano, tal como a estação do Rossio, que está ali mesmo ao lado, abrir as portas do teatro e deixar que o espetáculo inundasse até o gabinete do Sr. Diretor, do Tiago Rodrigues, foi o espaço daquele combate de boxe que viram. Agora eu estou a trabalhar num outro projeto. É um projeto que tem o apoio do programa 365 Algarve, que é uma linha de apoio que foi construída entre a Secretaria de Estado da Cultura e a Secretaria de Estado do Turismo,
para, no Algarve, transversalmente, apoiar projetos culturais que atuam contra a sazonalidade, portanto, que acontecem entre outubro e maio, que é um tempo em que quase nada acontece no Algarve. Tudo acontece a partir de maio até setembro e acontece somente em termos turísticos. Este Lavrar o Mar, portanto, atua numa região que está no eixo Algesur-Monchique, portanto, a Costa Vicentina e o Alto da Serra, e pretende trazer às populações que ali vivem, que são populações muito misturadas, é uma sociedade tremendamente complexa, porque tem não só as pessoas que sempre ali viveram e que ali nasceram e são pessoas mais idosas, até às gerações seguintes que ainda lá estão e que não são muitas, portanto há uma densidade muito maior de pessoas mais velhas do que pessoas jovens, que vão depois ficar acompanhadas por uma comunidade estrangeira muito ampla, sobretudo do norte da Europa, que desde os anos 70 ocupa aquela serra e aqueles lugares. Primeiro eram pessoas que vinham com cadastro, ou pessoas com uma vida, portanto, pouco aceitável nos seus países e que se recolhiam nas serras, na Serra do Caldeirão, na Serra do Cercal e Serra de Odmira e também na Serra de Monchique, para fugir um pouco à lei do seu país. Depois vieram outras pessoas, pessoas de bem, normalíssimas, que vêm passar a terceira idade junto de um espaço com sol e calor. Depois vêm populações mais alternativas, jovens, que estão com a vontade de viver uma vida numa relação intensa com a natureza, onde a ecologia, a agricultura biológica também começa a existir em parâmetros de projetos individuais. Depois vêm pessoas de classe média, alguns até são médicos ou gestores ou pessoas que trabalham na União Europeia, por exemplo, funcionários da União Europeia, que querem educar os seus filhos num ritmo mais lento e que se querem afastar da cidade para viverem numa paisagem estonteante de beleza que aquele território tem e viver numa condição de calma, sem televisão e com o corpo a viver o ritmo natural dos dias. É muito complexa esta situação quando ela se vai juntar a 5.000 trabalhadores que vêm sobretudo do Oriente para integrar uma nova economia que está agora a desenvolver fortemente, que são as estufas de frutos vermelhos, de vegetais como salada, tomate, etc., que estão na parte plana que vem a seguir ao Atlântico, portanto há um terreno muito plano e muito vasto antes de chegarmos à serra, isto começando já em Odmira, até chegar a Algesur, que está a ser plantado fortemente com estas estufas, no fundo, de agricultura intensiva e não natural, para onde vêm convergir muitos migrantes que vêm do Oriente, Tailândia, Nepal, Paquistão, Bangladesh, Vietnã, que estão isoladamente a viver ali e a trabalhar, alguns em condições muito difíceis. E a Madalena está a fazer o encontro com essa gente toda. Sim. Quando é que poderemos ver o resultado? Eu peço desculpa. Desculpem, peço desculpa, estou a falar demais, não estou a economizar. Vai haver um festival? Lavrar o Mar tem agora o seu primeiro festival de 19 a 28 de maio, entre Algesur e Monchique, que propõe projetos, alguns com a inclusão e a participação de pessoas locais e outros que vêm de fora para se unirem à tradição da cultura local e, sobretudo, à paisagem maravilhosa que ali existe. O nosso projeto está entre a cultura e a natureza, entre o turismo e a cultura do lugar, as pessoas, portanto. Madalena, mais um projeto comunitário. Numa entrevista recente ao Jornal de Negócios e que fui ler para preparar algumas questões, e afirmou que entende as artes performativas como armas ou, se preferir, ferramentas, fortes ferramentas de poder das pessoas.
trazendo para esta conferência como é que as artes performativas podem ajudar a combater o abandono e o insucesso escolar nas instituições de ensino superior, que é destas que estamos a falar. Sim, eu penso que o nosso Ministério da Educação ainda não enxergou verdadeiramente o valor que as artes podem ter na ajuda e no combate ao insucesso e ao abandono e à integração de alunos com dificuldades de aprendizagem. As artes têm pelo mundo fora demonstrado, não só ao nível académico como ao nível da prática artística em território, que podem ser essas tais ferramentas que vão levar os alunos a integrarem-se naquilo que seria impossível integrarem-se. Quando eu comecei a estudar dança na Universidade de Londres, a técnica da própria universidade é de fazer o aluno logo numa primeira fase, se calhar também é logo uma triagem que eles querem fazer, pô-lo a assistir a aulas, evidentemente, a fazer imensas aulas, mas a fazer imediatamente um estágio. E eu lembro-me o meu colégio era o Goldsmiths College em New Cross, onde havia uma comunidade da Jamaica muito forte, com alunos com imensas dificuldades de integração nas matérias duras, na literacia e na matemática. E então o meu estágio, logo no primeiro ano, foi o de construir danças com esses alunos que tivessem componentes de lógica matemática e que tivessem a possibilidade de serem analisadas do ponto de vista discursivo, para pôr aqueles meninos que não eram capazes de falar nem de fazer contas a raciocinar matematicamente e a falar muito bem sobre aquilo que estavam a fazer, que eram as suas próprias danças. Este é um pequenino exemplo que me lembrei agora, que está ligado à prática, portanto, de estágio dentro da universidade e que, ao mesmo tempo, ia logo de imediato com estes jovens professores, que era eu e os meus colegas, íamos de imediato com a supervisão dos nossos professores ajudar na prática aquelas crianças. E quando as outras muito boas alunas em matemática e nas disciplinas como a língua inglesa, etc., vieram ver o espetáculo, estavam espantados e estavam incapazes quase de responder à beleza do trabalho que estava ali. E não eram os estagiários que tinham dado a beleza do trabalho, eram as próprias crianças que tinham ressuscitado das cinzas e de mudas, tinham-se transformado em crianças falantes e a falar também, e sobretudo com o seu próprio corpo, porque a sua cultura tinha origem precisamente numa dessas componentes. A sua cultura, uma das forças da sua cultura é precisamente a linguagem corporal. Madalena, partilhar a ideia de alguns especialistas que o atual ensino, em geral, não estou a falar só no ensino superior, mas também no ensino superior, é um ensino muito livresco e esquece ações e iniciativas, algumas poderiam ser as artes, ou outras ações de educação não formal, que provoquem o pensamento e a crítica dos alunos e que não deixem ficar, sobretudo, alunos para trás. Eu penso que é uma questão de política, é uma questão, há tanta coisa que se pode fazer e há tanta coisa já feita. Eu aqui na Faculdade de Letras, por exemplo, numa das semanas da universidade, numa das semanas culturais da Universidade de Coimbra, que tive a sorte de ser também convidada para fazer a programação aqui há uns anos, com o senhor arquiteto Bandeirinha, que era pró-reitor na altura, e que me convidou com o Giacomo Scalisi, o meu colega, a trabalhar aqui. Foi possível, a partir de poemas do poeta maldito Luís Pacheco, trazer os alunos de letras nos corredores da faculdade a construir pequenos núcleos teatrais que surpreendiam outros alunos com aqueles textos aos quais eles nunca teriam acesso se não fossem ver aquele trabalho nos corredores.
outros alunos de outras faculdades que se aproximavam de uma poesia maldita através daquela iniciativa, e os próprios alunos também a conhecerem muito melhor aquele artista, aquele poeta, desculpem, aquele poeta, que também é um artista, claro, mas aquele poeta e a sua obra, através de meterem o seu corpo dentro da própria poesia. E há um texto dele magnífico que se chama Comunidade, que também atravessámos nessa altura e que foi oferecido aos alunos como um outro texto para eles levarem para casa e lerem. Há 1 milhão de coisas que se podem fazer, e tudo tem a ver, no fundo, com um olhar de valorização do discurso artístico e da sua matéria na relação com tudo. Com tudo. Portanto, não temos o tempo aqui para esmiuçar e discriminar e organizar, não é? Mas é isto, há uma possibilidade, mesmo aqui no ensino, há aqui o ensino artístico na universidade, e portanto esse curso tem nas suas mãos uma potencialidade enorme de atravessamento, não é, das matérias. Isto na minha visão, não é? Se fosse eu que mandasse. Concluindo, porque tempo, tinha aqui muitas perguntas para lhe fazer, mas o tempo é curto. Concluindo e voltando ao início da sua apresentação, em que a conduzir, vai a pensar no trabalho e vai a sonhar. A nossa sociedade, hoje em dia, num mundo globalizado e sempre a correr, sonhamos pouco? Não, eu acho que as pessoas sonham todas muito. Elas é que não pensam o suficiente nisso. Não dão valor aos seus sonhos. Pensem amanhã o que é que aconteceu esta noite na vossa cama. O que é que se lembram de algum aspecto do sonho ou do sono, ou se não se lembram, inventem. Porque pode estar aí nesse exercício qualquer coisa interessante para fazer no fim de semana com a vossa família, ou para escrever, ou para rearrumar a casa, ou para ir ler qualquer coisa, ou para incluir os mais vulneráveis e criar para transformar, como costuma dizer. Sim, eu gosto muito. Há pessoas que gostam de animais, outros gostam de plantas, outros gostam de viajar, outros gostam de ler. Eu gosto das pessoas e, portanto, sou uma especialista das pessoas, porque estou sempre interessada nelas, e ao olhar para vós tenho interesse em vós. E vai continuar a construir para transformar, é isso? Sim, enquanto eu tiver vida e saúde. Eu sei que a vida é curtíssima, mas eu vou aproveitar tudo. Tanto que aproveitei este momento hoje, estão zangados comigo lá no escritório, porque estamos a organizar este festival que é 19. Podem ver no nosso site, Lavrar o Mar. Temos uma programação muito, muito bonita. Se quiserem passar um fim de semana no Sul e conhecer também um destes projetos. Mas eu achei que, desaparecer do escritório um dia valia a pena. E são essas opções que eu acho que às vezes as pessoas não fazem, porque acham que é muito longe, ou porque... Mas eu acho que vale... Se me chamaram aqui é porque eu era importante aqui. Portanto, aqui estou e aqui me têm a Obrigada, dizer e a mostrar estas coisas. Sim. Obrigada.